Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor por mais essa oportunidade e pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor nos preservou até aqui, né? Nos dando essa oportunidade para nos reunirmos no nome de Jesus, né? E graças ao Senhor, né, independente do número de irmãos, né, hoje um número menor, como os irmãos, o Nilton já falou, né, alguns irmãos viajando, alguns irmãos dando apoio lá no Expolível em Itabira, né, alguns, né, por outros motivos não puderam estar, mas independente do número, na experiência de quem está aqui, fato é, a dorzinha de barriga é a mesma, né? Então, se tivesse aqui cheio, muitos irmãos, 90, 100, ou com esse pequeno número de irmãos, porque o princípio é o mesmo, né? O encargo, a vontade de Deus é a mesma, né? E o fato de estarmos aqui, porque o Senhor tem um propósito, né? Então, que o Senhor dê graça para cada um de nós, aproveitarmos bem, ou continuarmos aproveitando, né? Já louvamos ao Senhor, agora o momento da palavra, depois mais comunhão, então que o Senhor possa continuar nos iluminando. O título da mensagem é A Plenitude dos Gentios, né? O título dessa mensagem. Aí vamos ver a base dele em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, o versículo 25. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo diz assim, os irmãos, por favor, vamos ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aí agora, eu gostaria que nós lêssemos juntos agora, por favor. Tá? Todos acharam? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vejo endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, a plenitude dos gentios, esse é o título da mensagem. E o que quer dizer essa frase, né? A plenitude dos gentios? Será quando haverá a plenitude de todos os gentios salvos, né? Sabemos que os gentios, né, nós somos gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel, né, os judeus, o povo escolhido de Deus. Então, um dia a porta nos foi aberta, graças ao Senhor, né, e veremos no decorrer da mensagem. Então, quando ocorrer essa plenitude, ou seja, quando existe um tempo determinado por Deus, não me pergunte, não sei qual é, né? Mas existe um tempo determinado por Deus, então nesse determinado tempo chegará a plenitude. Será vamos dizer assim, o último gentio salvo. Aí fechou, aí acabou. Nesse inteirinho, até que esse momento da plenitude dos gentios não chegue, enquanto isso, os judeus, o povo de Israel, estão endurecidos em seus corações, né? Agem de forma muito incrédula, né? Mas porém veremos que Deus é um Deus de propósito, né? Deus tem o seu compromisso com o povo de Israel e Ele irá cumprir. Os planos, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Mas até que chegue a plenitude dos gentios, o momento em que fechará a porta da graça, não haverá mais salvação para os gentios, quer dizer, ali o último gentio foi salvo, ou o último momento da salvação do gentio ocorreu ali, aí será aberta uma nova oportunidade para os judeus. Nesse meio tempo, os judeus, o povo de Israel, eles estão endurecidos, estão incrédulos, né? Aí a palavra nos adverte que nós não podemos ser ignorantes com respeito a esse mistério. É um mistério que, por sua vez,
ele já foi revelado para nós, né? Vemos que o Senhor já revelou isso para nós, né? Bom, então, portanto, o povo de Israel rejeitou o Senhor, né? Aí vamos ler, né, em Romanos mesmo, capítulo 11, os versículos 1 e 2. Pergunto, pois, terás Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, comunista, perante Deus contra Israel, dizendo, aí vamos ler até o 6, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Que ele disse, o que Deus falou? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Até aí, irmãos. Então, no primeiro momento, indaga ali, será que Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Aí Paulo, ele cita a experiência de Elias. Elias que, por sua vez, naquele momento, se sentindo só, achando que Deus havia rejeitado o seu povo. Na verdade, é o povo quem rejeitou o Senhor. Mas o Senhor nunca rejeitou o seu povo. E na experiência de Elias, deixa claro, né? Pois Paulo cita a experiência de Elias, que ele, diante de tal situação, sozinho ali, todos os profetas foram mortos, e ele sozinho, ele fala, e agora, Senhor, estou só, estão querendo me matar. Parecia que Deus tinha rejeitado o seu povo, mas qual que foi a resposta divina? Havia um remanescente. Haviam ali 7.000 homens que não dobraram o joelho. Enfim, Deus, ele não abandonou o seu povo, Deus não rejeitou o seu povo, mas sim, é fato, né? Israel abandonou a Deus, né? Então, seguindo, vamos ler o versículo 5 e 6 do mesmo capítulo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Então, a graça, tanto para nós, os gentios, teremos que o Senhor abriu, e nós damos esse testemunho, o Senhor abriu a porta para nós, tanto também para o remanescente de Israel. Em um futuro bem próximo aí, o Senhor abrirá uma oportunidade para eles. Mas, no entanto, o versículo 6, ele nos chama atenção, né? Fala assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, se for pelas obras, a graça já não é graça. Então, é pela graça. Então, que o Senhor dê graça para nós, né, no decorrer desses minutos, usando aqui na palavra, que possamos tocar na graça do Senhor. Vemos que nós, que não éramos merecedores, mas um dia a graça nos alcançou. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, nós vemos que o povo, Deus não rejeitou o seu povo, mas sim, o povo de Israel rejeitou o Senhor. E quem teve a oportunidade de desfrutar dentro do alimento diário, é citada ali a experiência em Mateus 12, quando ali, nós podemos ver ali que o povo de Israel, ali, na pessoa ali dos escribas e fariseus, rejeitaram o Senhor, né, o Deus Pai, Todo-Poderoso, uma vez que rejeitaram o Senhor Jesus, o Filho. E eles, ao ponto de querer buscar ocasião para matar o Filho de Deus, para matar o Senhor Jesus. Então, naquele momento, evidenciou-se de uma maneira bem clara que eles rejeitaram o Senhor, rejeitaram o Pai, querendo matar o Filho, e ainda, como se não bastasse, ali dentro do contexto de Mateus 12, nós não vamos ler, é citado no alimento diário, eles ainda blasfemaram contra o Espírito Santo. Ou seja, dizendo que o Senhor Jesus expulsava em nome de Belzebu, né? Enfim, aí ali o Senhor ainda chama a atenção que
se pecarmos contra o Filho, haverá perdão, mas se pecarmos contra o Espírito, se blasfemarmos contra o Espírito, não haverá perdão. Portanto, ali nós vemos muito claramente que eles rejeitaram o Senhor. O povo de Israel rejeitou a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e ainda blasfemando contra o Espírito Santo. Mas, porém, a graça, ela está aberta, né? Está aberta para nós, que um dia o Senhor nos alcançou, e certamente abrirá, em um determinado momento, também para o remanescente de Israel. E diante de toda essa situação, Paulo, né, o escritor aos Romanos, ele vivia um grande dilema, né? Porque Paulo, ele era judeu. E Paulo, por sua vez, também, ele era o apóstolo dos gentios. E diante desse dilema, ele escreve, vamos ler algumas porções para identificar isso, né? Como que Paulo sofria com essa situação, vendo que o povo de Israel, né, os seus compatriotas, eles rejeitaram o Senhor, né? Vamos ler o capítulo 9 de Romanos, por favor. Capítulo 9 de Romanos, versículos de 1 a 3. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, Paulo, ele vê na situação dos judeus, do povo de Israel, que rejeitaram o Senhor, e Paulo agora já sendo um servo do Senhor, um apóstolo de Cristo, um apóstolo de gentios, ele diante daquela situação, o coração dele doía, porque ele vendo que o povo de Israel, né, o povo escolhido de Deus, que tinha a oportunidade de salvação, no entanto, eles estavam rejeitando o próprio Deus. E Paulo, isso aí, ele amava tanto o Senhor, amava tanto a vontade de Deus, amava tanto os seus compatriotas, que ele quis até mesmo ser considerado maldito, separado de Cristo, para que, se isso resolvesse, né? Se isso resolvesse, ele queria considerar separado de Cristo, para que os seus compatriotas pudessem ser resgatados, né? Então, diante disso aí, a gente vê o amor que Paulo tinha, né, pela vontade de Deus, e ele tinha ciência de que o povo de Israel está dentro desse contexto, né? Senhor Jesus. Ainda no mesmo capítulo 9, vamos ler o versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí ele segue falando da descendência de Abraão, chegando a Isaac, e depois chegando a Jacó. Então, mostrando que Deus, de fato, Deus não erra, irmãos. Mesmo a gente vendo toda essa situação do povo de Israel, mas, sobretudo, nós veremos e temos que louvar e agradecer ao Senhor, porque diante da rejeição do povo de Israel, a porta foi aberta para nós, né? A graça foi aberta, a misericórdia nos alcançou, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, seguindo aí dentro do capítulo 9, por causa do tempo, vamos ler os versículos 14 ao 13 ao 16. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aleluia! Então isso não depende de quem quer, não depende de quem corre. A minha salvação, a sua salvação não dependeu
de você, né, num certo sentido, mas Deus usou misericórdia. E a misericórdia do Senhor um dia nos alcançou, e um dia nós fomos salvos pelo Senhor. Então, nisso nós vemos, será que Deus errou? Será que Deus, houve algum equívoco, né? Mas na verdade está tudo dentro do plano de Deus. Então um dia, por causa da rejeição do povo de Israel, pelo fato do povo de Israel ter rejeitado a Deus, a salvação chegou até os gentios. Aleluia! Então vamos ver um pouco aí a salvação chegando até os gentios, né? Está dentro do contexto da semana. Atos capítulo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 10, vamos ler os versículos 1 e 2. Atos 10, capítulo 10, versículos 1 e 2. Senhor Jesus, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado a italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, povo, e de contínuo orava a Deus. Então Cornélio tratava-se de um gentio, né? Não era do povo de Israel. Então, diante desse contexto, não vamos ler todo ele, mas em várias mensagens já foi citada a experiência de Pedro. Aí, de forma bem precisa, a Bíblia diz assim, está mais à frente, né, no contexto aqui. Pedro estava com fome. Né? Aí Pedro estava com fome. Aí Pedro, tendo fome, aí Deus, em um êxtase, Pedro ali teve uma revelação em que ali foi apresentado para ele alguns animais, de acordo com a tradição dos judeus, eram animais impuros. Aí Deus, nessa revelação, falou para ele, come Pedro. Deus falou por uma vez. Aí Pedro, de maneira alguma, comerei animal impuro. Falou a segunda vez, da mesma forma, de maneira nenhuma, comerei animal impuro. Aí o Senhor ainda falou mais a terceira vez, e ele, baseado na sua cultura, na sua tradição judaica, nos seus conceitos religiosos, falou, não posso comer, porque eu nunca comi, agora eu vou comer animal impuro. Mas o Senhor deixou claro para ele que o que ele santificar, isso comerá. Então, estava fazendo menção, mostrando ali, que os gentios, por sua vez, que eram impuros, que é cada um de nós, que éramos indignos de estar na presença de Deus, mas uma vez que o Senhor nos santificou, por meio do sangue dele, o caminho foi aberto, e agora também nós seremos santificados. Então a porta ela foi aberta para os gentios, né? Então todo esse contexto do capítulo 10 mostra isso. Para nós tentarmos situar um pouco, vamos ler o versículo 32 ao 34, já depois que o Senhor mostrou para Cornélio, que era para chamar Pedro, e, enfim, o Senhor provendo toda a situação para salvar ali os gentios na pessoa e na família de Cornélio. Versículo 32 ao 34 de Atos, capítulo 10. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir agora, pois estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para vir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Por isso a salvação chegou até nós. A salvação não era para nós, ou seja, para nós molevadenses, para nós aqui do Ocidente, para nós que do Brasil, enfim, para nós que não éramos judeus, para nós que não éramos do povo de Israel,
mas a salvação chegou até nós, pois Deus não faz acepção de pessoas. Assim como o Senhor salvou ali a família de Cornélio, a salvação chegou até nós. Vamos ler na sequência aí os versículos, no mesmo capítulo 10 de Atos, versículos 45 a 48. Senhor Jesus. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia! Irmãos, a porta foi aberta para os gentios, ali na pessoa e na família de Cornélio. Então o Senhor, Ele abriu a salvação. A salvação chegou até cada um de nós, e nós aqui em Monlevade podemos receber a salvação. Cada um na sua experiência, no seu tempo, ou melhor, no tempo do Senhor, um dia teve a experiência de receber o Senhor. Mas devemos estar cientes, essa salvação inicial, ela era prevista única e exclusivamente para os judeus, para o povo de Israel. Mas um dia foi aberto para nós, e chegou até nós a salvação. Senhor Jesus, por isso nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Então nós vimos no versículo 45 que os fiéis da circuncisão, ou seja, ali os judeus praticantes, eles ficaram admirados, mas como que pode isso? Eles, sendo gentios, né? Sendo povo gentio, e agora receberam o Espírito, em que a salvação chegou até nós. Senhor Jesus, voltando lá para o capítulo 11 de Romanos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós vimos que não foi, Romanos capítulo 11, não foi Deus quem rejeitou o seu povo, mas sim o povo de Israel. Mas o povo de Israel quem rejeitou o Senhor, né? Mas mesmo assim, pelo fato de Deus não ter rejeitado o seu povo, veremos que dentro do plano, do propósito de Deus, ainda haverá salvação para Israel. Então, no capítulo 11, os versículos 11 a 13. Senhor Jesus. Vamos ler, por favor? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Digo-me a vós, outros, que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então nós vemos que pelo fato, pela transgressão deles, ou seja, pelo fato deles, do povo de Israel ter transgredido, ter endurecido o seu coração, não crido no Senhor, ainda rejeitado a Deus, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. Então Deus fez aquele arranjo e ainda pôs ciúmes. Hoje o povo de Israel tem ciúmes, né, dos cristãos, digamos assim, dos que creram no Senhor, né? Mesmo eles não crendo no Senhor, mas eles percebem que há algo diferente, né? E diante de tudo isso, a transgressão deles redundou, teve como resultado a riqueza para o mundo, e o abatimento e riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Em determinado momento, tanto haverá a plenitude dos gentios, como a plenitude do povo de Israel.
né? Veremos aí dentro do contexto. Senhor Jesus. Então vemos que Paulo, ele se intitulava apóstolo dos gentios. Mesmo isso doía bastante o coração dele, nós lemos lá no capítulo 9, o coração dele ele ficava doía bastante, porque ele, conhecendo o propósito da vontade de Deus, ele sabia que a salvação chegou até os gentios, o povo de Israel rejeitou a Deus, mas ele tinha ciência de que em um determinado momento Deus iria restaurar Israel. Então vamos ler o versículo, no mesmo capítulo 11, os versículos 17 até o 20. Senhor Jesus. Vamos ler juntos, por favor, Romanos capítulo 11, versículos 17 a 20. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Então aqui a palavra é diretamente para cada um de nós, gentios. Então aqui Paulo ele faz uma analogia com uma oliveira. Então ali a oliveira, e na oliveira, a oliveira natural, tendo a raiz, a base, como o Senhor, ali havia o povo de Israel, o povo de Deus. Mas, devido à incredulidade deles, os judeus, eles foram cortados. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, ele olhou e viu oliveira brava. Ele pegou essa oliveira brava e enxertou na oliveira, que é o próprio Senhor. E aí ele fala, ele está falando para quem? Está falando para mim, para cada um de nós. Eu e você, nós éramos uma oliveira brava. E a oliveira brava, Cristiano, você sabe para que serve uma oliveira brava? Serve para ser queimado, para ir para o fogo. Então, eu e você, nós éramos essa oliveira brava, e nós já tínhamos um destino certo. Eu e você, nós servíamos para uma única coisa, sermos queimados no lago de fogo. Mas aí Deus pegou essa oliveira brava, enxertou na oliveira. E aí agora, eu e você, nós temos acesso à raiz. Nós temos acesso à seiva. Nós temos acesso à vida dessa oliveira. Se nós temos acesso à vida de Deus. Então, eu e você, nós que éramos essa oliveira brava, que estávamos destinados a ser queimados, agora nós temos acesso à seiva, à vida de Deus. Né? Mas aí isso é para nós nos gloriarmos? Isso dependeu de mim, isso dependeu de você? Mas não, isso é a graça de Deus. Isso não veio da minha obra, não veio da sua obra, mas veio da graça. Porque se veio da obra, não é graça. Né? Lá falou que então a graça um dia nos alcançou, a misericórdia do Senhor um dia nos alcançou. Eu e você, que nós éramos oliveira brava, destinadas ao fogo, nós fomos enxertados no Senhor. Senhor Jesus. Então isso não é para nós ensoberbecermos, mas nós precisamos de sermos gratos ao Senhor. Eu e você, nós que estávamos destinados ao lago de fogo, um dia o Senhor nos resgatou. Né? Isso por quê? Porque a oliveira natural, os ramos da oliveira natural, rejeitaram o Senhor e foram cortados. Então, um versículo que muito me encoraja, está no Evangelho de João, toda a palavra, né? Mas o Evangelho de João, o capítulo 1, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1.
os versículos 10 ao 13. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí, se todos acharem situado, nós vamos, por favor, ler juntos. Nós vamos lermos, né? Vamos ler juntos, né? Por favor. João, capítulo 1, versículo 10 a 13. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Então, o Senhor veio para os seus, né? Ali, os da oliveira natural, para ter acesso à seiva, à vida de Deus, mas eles não receberam, eles rejeitaram o Senhor. Então, uma vez rejeitaram o Senhor abriu o caminho para nós. Mas a todos, sim, mas a todos que o receberam, a todos que creram, a todos que invocaram o nome do Senhor, foi dado poder. Então, a mim e a você, nós recebemos um poder de sermos feitos filhos de Deus, pois nós não nascemos da carne, nós não nascemos do homem, mas nós nascemos de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus, nós temos acesso à vida de Deus. Nós que estávamos destinados ao lago de fogo, nós fomos enxertados no Senhor, agora nós temos acesso à seiva da oliveira, nós temos acesso à vida de Deus, nós podemos desfrutar da vida de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ser muito gratos ao Senhor, né? Senhor Jesus. Voltando então para Romanos capítulo 11. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós vimos que nós temos acesso à seiva, fomos enxertados, mas nós não podemos nos ensoberbecer, achar que isso, irmãos, isso é a misericórdia do Senhor, que nos alcançou. Eu não era merecedor, mas um dia a misericórdia do Senhor me alcançou. A graça chegou até mim, chegou até você, chegou até cada um de nós. Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, os versículos 22 a 24. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado da natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, mais uma vez, mostra que precisamos de considerar a bondade e a severidade de Deus, né? Deus ele foi severo ali, né? Quando fala da oliveira, nos remete aí a uma necessidade que é dar fruto. Então, o povo de Israel não estava dando fruto que era necessário, era desejado. Ainda foram incrédulos, ainda rejeitaram o Senhor, aí foram cortados. Aí nós, oliveira brava, fomos enxertados no Senhor. Mas até mesmo, se o Senhor não poupou a oliveira natural e cortou, que dirá a que foi enxertada? Então, eu e você, nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Nós precisamos ver que a salvação chegou até nós, ela não dependeu em parte de mim, eu precisei de crer, mas foi a misericórdia, a graça do Senhor que um dia chegou até mim, e o Senhor,
se eu não der fruto, o Senhor terá que tratar, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, possamos valorizar tão grande salvação que um dia chegou até nós. Mas nós vemos aqui que uma porta ela é aberta para o povo de Israel. Então, se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para enxertar de novo. Então, dentro do contexto da história da humanidade, até mesmo da história do contexto do plano eterno de Deus, né? Quem teve a oportunidade de ler o Alimento Diário, ver a mensagem da semana, nós vemos que é citado Daniel capítulo 9, eu não vou ler por causa do tempo, mas a maioria conhece, e ali se refere à profecia das 70 semanas, onde que essas 70 semanas estão relacionadas, cada semana a anos, né? cada dias a anos, né? Então, de forma que essas 70 semanas são subdivididas em 3 partes. Primeira semana, depois 62 semanas, das 69, aí resta uma semana. Então, a primeira semana, ela dá início ali quando Ciro chama da Babilônia o povo de Israel para restaurar o templo do Senhor, para restaurar a vontade de Deus ali na terra, naquele contexto, naquela época. E esse período de restauração, ele durou 49 anos, ou seja, 7 semanas de anos. Ou seja, 7 semanas, 7 dias, vezes 7, 49 anos. E depois, na sequência, após concluir ali a restauração, conta-se 62 semanas, né? Até a morte do ungido. Então, quando veio a morte do ungido, o Senhor Jesus foi morto, ali parou temporariamente de contar, né, essas semanas, está aguardando para a última semana. Não dá tempo para ler, mas o Senhor nos dê graça para nós tocarmos no amor e na misericórdia do Senhor. E mostrando que até para os judeus haverá essa oportunidade. Então, considerando a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, né, que será de acordo com Zacarias 14, quando vai começar a contar ali, a partir do momento em que tem ali o anticristo, né, ele vai fazer um acordo de paz. Então, durante 3 anos e meio, meia semana, haverá paz, tranquilidade. Aí, no final da metade dessa semana, irá começar a grande tribulação. E ao final da grande tribulação, ou seja, ao final da última semana, ao final dos últimos 7 dias, da última semana, de acordo com Zacarias 14, ali, o povo de Israel, no monte, o remanescente, né, de Israel, no monte das oliveiras, eles irão clamar ao Senhor e ali será aberto um caminho, né, um lugar para eles serem salvos novamente. Então, tudo isso aí mostra que eles terão a oportunidade de ser enxertados novamente, né? O povo de Israel novamente será trazido, o remanescente de Israel, né, será trazido de volta para a vontade de Deus. Agora, irmãos, nesse pouco tempo que nos resta, situando dentro do capítulo 11 de Romanos, escrito por Paulo. Paulo, gostaria que os irmãos atentassem bem nesse pequeno resumo. Paulo, judeu, simultaneamente apóstolo dos gentios. Vejam bem, ele tendo ciência de que o povo de Israel, seus compatriotas, rejeitaram o Senhor. Mas ele, como apóstolo dos gentios, se alegrava bastante, porque a porta da salvação foi aberta para os gentios. Mas, simultaneamente, se entristecia porque os judeus, seus compatriotas, rejeitaram o Senhor. Mas ele tinha ciência de que a porta para os judeus seria aberta novamente. Vocês conseguiram situar aí qual que era o sentimento que Paulo tinha diante disso? Ele via que
que realmente Israel, meus compatriotas, rejeitaram o Senhor, mas haverá salvação para ele. Haverá um momento em que eles serão salvos novamente. E ao mesmo tempo ele se alegrava muito, porque a porta foi aberta para os gentios. E ele, na qualidade de apóstolo dos gentios, ele muito se alegrava, porque a salvação chegou até a mim. A salvação chegou até cada um de nós. Senhor Jesus, nós estamos diante de tudo isso. Restou a Paulo uma coisa, considerando o contexto do capítulo 11. Restou a Paulo apenas uma coisa. Ele começou a louvar ao Senhor. Ele começou a louvar ao Senhor, falando: ó profundidade, versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Ele começou a louvar o Senhor, porque, olha só, que profundidade de riqueza. Como pode esse Deus que ele é severo, mas é bondoso. Esse Deus, ele castiga, mas ele salva. Esse Deus, ele mesmo sendo rejeitado pelo povo, ele ainda restaura. Mesmo aquele povo que não era o seu povo, agora passa a ser seu povo. Oh, profundidade! Então, o versículo 33 ao 36 é um louvor. Paulo ele está cantando, Paulo está louvando ao Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Pois a ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo só restou a ele louvar o Senhor, porque é só mesmo esse Deus maravilhoso que pode fazer isso, né? Dentro desse contexto do capítulo 11, né? Salvar, ele de forma severa, ele trata com bondade, resgata e cumpre ali, salvando, né? A salvação chegou até nós e ainda o remanescente de Israel será salvo. Então, para nós concluirmos, irmãos, Isaías capítulo 55, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Senhor Jesus, a sua graça, Senhor, um dia nos alcançou. A tua misericórdia, Senhor, um dia nos alcançou. Senhor Jesus, Isaías capítulo 55, vamos ler os versículos 4 e 5 inicialmente. Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículos 4 e 5, que diz: Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e dos santos de Israel, porque este te glorificou. Então o Senhor chamará uma nação que não conheces. Que nação é essa? Quem que não conhecia? Era eu, é você, é nós os gentios, né? Também, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Nós não conhecíamos ao Senhor, nós éramos inimigos de Deus, nós não éramos o povo de Deus. Mas nós que não conhecíamos o Senhor, um dia nós corremos para o Senhor. Senhor Jesus, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então, diante de tudo isso, qual que deve ser a minha, a sua, a nossa reação? A nossa ação, a nossa reação. Vamos ler juntos, por favor, o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Haverá um momento na história da humanidade, na história, dentro do plano de Deus, em que as pessoas irão invocar, irão clamar, não mais haverá salvação. Ou seja, porque chegará ali na plenitude dos gentios. Ali encerrou a salvação para os gentios. Aí invocará e não achará, clamará e não será respondido. Por isso, buscai o Senhor. Irmãos, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocai-o enquanto está perto. O versículo 7. Sim, deixei o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então hoje é o dia aceitável. Hoje nós podemos a todo momento nos voltarmos ao Senhor, e o Senhor perdoará os nossos pecados, o Senhor nos fará de novo desfrutar da sua presença. Então por isso, hoje, eu e você devemos ser gratos ao Senhor, por tão grande salvação. Israel rejeitou o Senhor, a porta foi aberta para nós. Eles rejeitaram o Senhor, eu e você, nós cremos no Senhor, e agora eu preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nos dê essa graça, Senhor, de aproveitarmos, Senhor, ainda o dia que se chama hoje, o momento que se chama agora, nos leva a clamar e invocar o Teu nome, buscar a Ti enquanto nós podemos achar, nos leva a valorizar, Senhor, tão grande salvação. Senhor, a Tua graça que um dia nos alcançou, Senhor, as Tuas misericórdias que um dia nos alcançou, e nos deu tão grande salvação. Senhor Jesus, amém. Por favor, vamos compartilhar pequenos grupos.